E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aí do professor Robson. Hoje a gente vai falar sobre o fatorial, continuando aí nossa aula de análise combinatória. Então, olha só, ele diz assim: fatorial. Na matemática, o ponto de exclamação é chamado de fatorial e indica que se deve calcular o produto de números naturais consecutivos em ordem decrescente até um da seguinte forma. Aí ele bota aí o 3 fatorial, é o 3 vezes 2 vezes um que dá 6. 5 fatorial é o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes um que é igual a 120. Então vamos aqui para o papel. Você tem um número e tem um ponto de exclamação. Isso quer dizer o seguinte, que você vai começar por esse número e ir reduzindo ele até chegar ao 1. Então, esse produto, né, de 4 vezes 3 vezes 2 vezes um, eu posso representar como 4 fatorial. Então, aqui seria o número 24, certo? Se você tiver uma calculadora científica, você digitar o número 4 e apertar a tecla ponto de exclamação, né, você vai ter o número 24, tá? Porque a calculadora ela vai fazer essa multiplicação de 4 vezes 3 vezes 2 vezes um, certo? Então, assim, o que vai acontecer muito é ele pedir para você calcular, né? Vai botar lá, calcule 9 fatorial dividido por 7 fatorial. Então, o que que acontece? O 9 fatorial, eu sei que é 9 vezes 8 vezes 7 aí vezes 6 vezes 5 vezes 4, né? Mas eu tenho um 7 aqui embaixo, fatorial. Então eu posso simplesmente fazer o quê? Cortar o 7 com 7, porque daqui para lá vai ser 7 6 5 4 3 2 1. Embaixo também. Então vai ser uma divisão, eu posso cortar o de cima com o de baixo. Então nós temos aqui um resultado, né? Eu nem preciso saber quanto é o 9 fatorial e nem quanto vale 7 fatorial, mas eu sei que a divisão entre eles é 9 vezes 8, que é 72. Porque vamos supor o seguinte, que ele bote 1001 fatorial dividido por 999 fatorial. Nem a sua calculadora consegue fazer isso, né? Teria que ter uma calculadora especial aí para poder fazer esse tipo de conta. Mas você sabendo que esse número aqui é maior e que ele vai chegar nesse aqui, você vai reduzindo o de cima, que é maior. Então ele começa com quem? Com 10.001, certo? Desculpa, 1001 vezes 1000, depois vezes 999. Aí isso aqui iria continuar, certo? Então aqui a gente tem um ponto de exclamação. Porque se vai haver uma continuação aqui, uma continuidade, você pode botar o ponto de exclamação. Então embaixo eu tenho o 999 fatorial. Então daqui para lá vai ser tudo igual, então eu posso dividir. Então eu vou ter que 1001 vezes 1000, né? Você vai botar mais aí uma quantidade de 3 zeros, né? 2, 3. Então nós temos aqui 1.001.000, certo? Então, seguindo aí, nós temos que o seguinte: se você tiver uma letra com esse fatorial, né? Então você teria o n, começa com n, não é isso? Depois seria o n menos 1, depois o n menos 2 e assim por diante, né? Então coloco o fatorial aqui que há uma continuidade, tá? Porque quando você tem o número 5, por exemplo, você começa com 5, que é o nosso n, o segundo vai ser o 4, porque é o 5, que é o n, menos 1, né? Então por isso que aqui é 4 e aqui é n menos 1. Então aqui vai ser 3. Quem é o 3? Não é o 5 menos 2?
Então, ó, 5 menos 2, o 3. E aqui, ó, tem uma sequência até chegar ao número 1, certo? Então, para que eu estou falando isso aí? Porque você vai ter muita coisa assim, ó. Simplifique n fatorial sobre n menos 1 fatorial. Então, o que você vai fazer? Sempre você olha para o maior que chega no menor. Então, quem é o maior? O n. O menor é o n menos 1. Então, nós vamos ter em cima n, depois n menos 1. Aí eu tenho n menos 1 embaixo. Então, eu parei aqui. Aí eu tenho n menos 1 embaixo. Aí eu posso dividir aqui. Então, eu vou ter o resultado como n. E não é o n fatorial. Cuidado com isso. Tá legal? Outra coisa também que vocês têm que tomar cuidado é o seguinte. Se você tem 9 fatorial vezes 7 fatorial. E embaixo eu tenho um 8 fatorial vezes 7, por exemplo. Esse cara aqui, ó, não é 7 fatorial, então eu não posso cortar esse cara com esse cara. Agora, o 9 dá para chegar no 8. Então eu vou ter, ó, 9 vezes 8. Aí eu posso botar o fatorial, que embaixo eu tenho 8 fatorial, certo? Então esse cara aqui, ó, já simplifiquei. Agora olha o 7 fatorial e o 7 de baixo. Vai ser 7 vezes 6 fatorial, certo? Dividido por 7. Então aqui eu posso cortar o 7, porque não tem fatorial embaixo nem em cima. Tá? Lembrando que o 7 fatorial é o 7 vezes 6 vezes 5, então ele não é o número 7. Tá? Ele é uma sequência de multiplicação de números. Então você tem que prestar atenção se tem o fatorial ou não tem. Então embaixo, ó, eu simplifiquei tudo. Em cima, o resultado ficou 9 vezes 6 fatorial e não 9 fatorial. Tá? Porque qual é o maior erro dos alunos aí? A gente bota lá 9 fatorial, o aluno sai 9 fatorial vezes 8 fatorial vezes 7 fatorial vezes 6. Tá errado isso. Tá? Isso aqui não existe. Então guardem bem isso aí. Cuidado para não cometer esse erro na prova. Então, seguindo aí, vamos ver um tipo de equação muito comum em provas. Você tem lá n mais 2 fatorial dividido por n fatorial igual a 6, tá? Então, o 6 não tem fatorial. Agora, quem é maior? É o n mais 2. Então, depois do n mais 2, vem quem? O n mais 1, porque você vai diminuir 1. Então, vai ser n mais 2 vezes n mais 1, certo? Depois viria o n mais 0, que é o próprio n. Só que eu tenho o n embaixo, então eu paro com o fatorial aqui. Embaixo eu tenho o n fatorial, aí eu posso simplificar. Então não existe mais fatorial. Então esse produto aqui é igual a 6, tá? Que o 6 está comum aí. Então aqui eu posso multiplicar n vezes n ao quadrado. N vezes 1, n. 2 vezes n, mais 2n. E 2 vezes 1, mais 2 igual a 6. Então é uma equação, tá vendo? Do segundo grau. Aí eu posso arrumar ela. Vai ficar n ao quadrado mais 3n. Passo o 6 para o lado de dentro, fica menos 4 igual a 0. Aí é só resolver a equação do segundo grau aí, onde você tem o A igual a 1, o B igual a 3 e o C igual a menos 4. Né? Isso aí a gente já aprendeu a resolver. Então, para fechar nossos vídeos aí, vocês tentem resolver isso aí, dê uma pausa no vídeo e tentem resolver esses exercícios aí, tá? Só para dar uma treinada nisso aí. Então, vamos lá. O primeiro, na letra A, é 8 fatorial dividido por 6 fatorial. Então, o maior é 8. Então, eu vou ter em cima 8 vezes 7 vezes 6. Aí, aqui há uma continuidade, eu boto o símbolo de fatorial. E embaixo eu tenho 6 fatorial, que seria 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mas aí, como são iguais, ó, posso dividir. Tá? Então, nós temos o resultado aí de 8 vezes 7, 56. Na letra B,
tu tem 5 fatorial vezes 6 fatorial dividido por 4 fatorial e 7 fatorial. Então eu pego o maior de cima com o maior de baixo. Então é o 6 com 7. E sobrou o 5 e o 4. Então eu vou fazer o 5 com 4. Então eu vou ter 5 vezes 4. Aí eu paro no fatorial, porque eu tenho o fatorial embaixo 4 para cortar. O 6, eu não vou andar com ele, que se eu andar com 6 eu vou para o 5. Não há interesse de eu ir para o 5. Agora o 7, eu vou para o 6, que há interesse porque aí eu vou dividir o 6 com 6. Então em cima ficou 5 e embaixo ficou 7. Lembrando que o fatorial não existe mais. Na letra C, nós temos n-1 e n-2. Então o maior é o n-1, que depois vem n-2, depois n-3, n-4 e assim por diante. Como eu tenho um n-2 embaixo, eu vou fazer assim, ó, n-1 vezes n-2. Aí o fatorial vem para cá. Então o fatorial saiu daqui e foi lá para o último lá, porque eu tenho n-2 embaixo. Por isso que eu parei ali. Agora eu posso cortar n-2 fatorial com n-2 fatorial. Então o resultado aqui é n-1. Se tivesse igual a algum número, né, igual a 6, igual a 7, você resolveria e achava o valor de n. Mas aqui não tem ninguém, né, então a gente para ali. Tá bom? Embaixo nós temos o n mais 2 e o n mais 3. Quem é maior? É o n mais 3. Então o n mais 2, se você fosse desmembrar, ia n mais 2, n mais 1, n, depois n menos 1, depois n menos 2 e assim por diante. Então, aqui eu tenho n mais 3, depois eu vou ter n mais 2, aí eu continuo aqui, né? Só que eu não vou continuar porque eu tenho em cima, então eu vou cortar esse cara com esse cara aqui, eu vou ter 1 sobre n mais 3, tá? De novo, aí não há uma igualdade com nada, não precisa resolver, certo?